Questão aí, provavelmente a mais chata aí desse capítulo, questãozinha do ITA, número 23. Ele fala que a gente tem 3 números reais, R1, R2 e R3, e ele afirma, isso é dado no enunciado, que a diferença do R1 com R2 é um número racional, por isso que eu botei pertence ao quê? E a soma dos 3, R1 mais R2 mais R3, também pertence aos racionais, é um número racional. Aí tem que analisar 3 afirmações, né? Afirmação 1, 2 e 3. Na afirmação 1, ele diz o seguinte: se o R1 for racional ou o R2 for racional, repara que ele está usando o ou, né? Então não necessariamente as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, eu só garanto que uma delas pelo menos ocorre. Se isso ocorrer, então ele afirma que a gente vai ter com certeza o R3 sendo racional. Vamos ver. Como o enunciado disse que a diferença do R1 com R2 é racional, então eu afirmo para você que se o primeiro cara for racional, com certeza o segundo vai ter que ser, e vice-versa. Por isso que eu botei aqui que são as duas coisas equivalentes. Se eu supuser que o R1 é racional, se ele for racional e a diferença dos dois é racional, então o R2 também tem que ser. Porque não tem como você fazer uma diferença de um racional com um irracional e dar como resultado um racional no final. Se esse cara for racional e a diferença dos dois também for racional, com certeza o segundo tinha que ser. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, ó, vou pegar aqui esse rascunho aqui, ó, pegar esse pedacinho aqui de quadro. R1 menos R2 é um número racional. Por exemplo, poderia ser 5 sétimos. É um exemplo de número racional. Foi isso que ele falou. O R1 menos R2 é racional. Então, se eu suponho que o R1 é racional, eu posso dizer que o R2, isolando aqui, é R1 menos 5 sétimos. Então, se eu supuser que isso é um número racional, eu vou ter um racional menos 5 sétimos. Diferença de racionais é racional. O conjunto dos racionais é fechado para a subtração, quer dizer que a diferença de racionais continua sendo racional. Então, se eu suponho que o R1 é racional, a diferença aqui vai ser racional. Logo, o R2 também vai ser. Mas repara que essa conta aqui também valeria trocando, né? Os índices. Se eu isolasse o R1, eu teria isso. Na verdade, o R1 vai ser R2 mais 5 sétimos. Mas se eu supuser que o R2 é racional, isso mais 5 sétimos continua sendo racional. Logo, como a diferença dos dois, o enunciado disse que é racional, isso significa que se um deles só for racional, o outro também tem que ser, e vice-versa. Então, na hora que o enunciado diz que isso está valendo, eu posso concluir que o R2 também é. E se eu supuser que o R2 é racional, o R1 também é. Logo, como vale um dos dois com certeza, porque ele usou o ou, né? Pelo menos uma das duas linhas ali está certa, então a minha conclusão nessa afirmação 1 é que o R1 e o R2 vão ser racionais no final das contas. E se os dois são racionais, eu posso dizer que a soma dos dois é racional, porque o conjunto dos racionais é fechado para a soma, ou seja, a soma de racionais é sempre racional. Logo, essa soma é um número racional. Mas o enunciado também disse que a soma toda, R1 com R2 com R3, é racional. Então, pelo mesmo raciocínio, como aqui já é racional, aqui também vai ter que ser racional para eu ter o todo racional. Logo, eu posso concluir, no final das contas, que o R3 é um número racional, sim. Então, essa afirmação 1 é verdadeira. Dadas as condições que ele falou, se eu tiver isso ocorrendo ou isso ocorrendo, eu vou garantir que o R3 também é racional. Afirmação 2. Afirmação 2 acho que é mais tranquila, porque na afirmação 2 ele disse que o R3 é racional e está afirmando que a soma R1 mais R2 é racional. Repara que eu não estou olhando individualmente, né? R1 ou R2, eu estou olhando a soma já. Então, se eu suponho que o R3 é racional, então posso afirmar que a soma do R1 com o R2 também é racional. Será? Bom, se eu supondo que o R3 é racional, isso mais isso tudo, olhando isso aqui como uma coisa só, é racional pelo enunciado. O enunciado disse isso. Logo, posso afirmar sim
que o R1 mais R2 é racional. Porque é o mesmo raciocínio que eu estava falando aqui agora. Vamos lá. O R3 é um número racional, com certeza. Poderia ser os 5/7. Então, eu tenho aqui que R1 mais R2, que eu estou olhando como uma coisa só, mais o R3, que é um número racional, vamos supor 5/7. Lembra que essa soma toda do R1 com R2 com R3 é um racional. Então, poderia ser algo da forma 8, que é um número racional. Então, a soma de tudo é um número racional, está aqui da direita. E o R3 puro, ele está afirmando que é um racional. Poderia ser os 5/7, por exemplo. Aí, repara que o R1 mais R2 vai ser essa diferença de 8 com 5/7. Quando eu fizer diferenciar 8 com 5/7, isso ainda é racional. R1 mais R2 é 8 menos 5/7. 8 menos 5/7 vai dar uma fração feia, mas é sim um número racional. Então, supondo que o R3 é racional, eu posso sim concluir que R1 mais R2 também é. Então, essa afirmação 2 também é verdadeira. Por último, a gente tem o seguinte, ele faz a mesma suposição aqui da afirmação 2, que é a partir do princípio que o R3 é racional, mas agora ele fala lá que individualmente eu tenho o R1 racional e o R2 racional. É algo mais forte agora, né? A soma dos dois ser racional é uma condição mais fraca do que a soma do que cada um deles ser racional, né? Porque você pode ter dois números irracionais cuja soma dá racional. Aqui não, eu quero que eles sejam individualmente racionais, tanto o R1 quanto o R2 separados. Bom, já tínhamos visto aqui na afirmação 2 que se o R3 for racional, que é da onde eu estou partindo novamente, eu já concluí que a soma dos dois, R1 e R2, é racional. Então já tenho isso da afirmação 2, já vi que era verdadeira. Mas o enunciado também disse que a diferença R1 menos R2, aqui ó, no enunciado, R1 menos R2 também é racional. Então agora eu vou ter que combinar essas duas coisas. Eu sei que a soma dos dois é um número racional, que eu estou chamando de K1, e eu sei que a diferença é um outro número racional, que eu estou chamando de K2. Por que eu estou usando os dois juntos? Porque com soma e diferença eu consigo resolver aqui um sisteminha para achar eles separadamente. Se eu somar as duas equações, vai cortar o R2, vai ficar 2R1 igual a essa soma. Por isso que eu estou dizendo que o R1 separadamente é K1 mais K2 sobre 2. E se eu tivesse subtraído as duas equações, ia cortar o R1 e ia sobrar o R2. Então eu descubro que o R2 é K1 menos K2 sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque eu achei o R1. E repara que o R1 é essa soma dividido por 2. Mas esses dois números, K1 e K2, eram racionais. Você somou dois números racionais, continua sendo racional. Você divide por 2 dois números racionais, você divide por 2 um número racional, ele continua sendo racional. Logo, eu posso afirmar que essa conta é um número racional ainda. E a mesma coisa para cá, porque a diferença de racionais também é racional. E se você dividir por 2, continua sendo racional. Logo, o R2 também é. Então, eu consigo mostrar que individualmente, tanto o R1 quanto o R2 são dois números racionais. Então, a terceira afirmação também é verdadeira. Então, nessa questão, as três afirmações são verdadeiras. Beleza? Valeu!